Então eu quero abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo de número 10 e o versículo de número 37. 10, 37 de Lucas, uma história clássica da Bíblia, que muitos de nós conhecemos. Lucas 10, 37. Diz assim: o especialista da lei, põe na NVI para mim, filha, por favor. Eu acho que é a linguagem mais comum da igreja. Obrigado. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Deixa eu ver só se eu peguei certo aqui. É o 38, é isso mesmo. Obrigado, viu? Obrigado. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Continua. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Senhor, nós oramos, nós te agradecemos por essa mensagem, que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento para compreender as verdades do reino de Deus, no nome de Jesus. Amém. Partindo desse princípio, a palavra-chave dessa leitura que a gente fez é o último versículo, que fala que Maria escolheu. Por isso que o tema da mensagem é Senhores do Destino. De certo modo, eu sei que se a gente for levar isso para algo mais místico, talvez esse nome seria algo que não se encaixaria muito bem com o cristianismo. Senhores do Destino. Mas, de certo modo, também faz muito sentido. Porque o que é o destino? O destino é para onde a gente vai. O destino é o que tem reservado na frente. É o caminho que a gente vai trilhar. E quando a gente fala de senhores do destino, a gente fala das nossas escolhas, a gente fala de escolher. Então, essa história conta para nós uma ocasião em que Jesus vai visitar uma casa, e quando ele chega nessa casa, tem duas irmãs lá. A primeira irmã, ela está querendo preparar algo para Jesus, ela está muito feliz com a visita de Jesus na casa, e ela está agitada, como muitas das mulheres ficam quando vai receber uma visita em casa, pelo menos a minha esposa fica. Vai receber alguém em casa, a gente quer fazer o melhor, quer limpar, quer organizar melhor, enfim. E essa mulher está vivendo exatamente essa crise, né, de convidado é muito importante, o convidado é muito especial, e eu não quero desagradá-lo, eu quero que ele se sinta o mais confortável possível. Então, a Bíblia fala que ela vai começar a fazer várias tarefas, talvez preparar a janta, preparar a comida, talvez limpar os móveis, tudo. Só que quando Jesus chega na casa, a Maria, ela não vai mais fazer nada, ela vai abandonar os afazeres e ela vai sentar aos pés de Jesus para ficar ouvindo os ensinamentos de Jesus, porque ela julgou que aquilo era mais importante. E aí, aquela outra irmã, então, entra numa crise novamente. Ela fala: poxa, não é justo isso. Agora ficou só para mim a tarefa da casa? Só eu que vou ter que limpar, só eu que vou ter que lavar, só eu que vou ter que descascar a batata, só eu que vou ter que escolher o feijão. Tá errado isso. E aí ela vai até onde está a irmã dela, sentada nos pés de Jesus, e ela indaga Jesus. Ela fala: Jesus, você não está vendo que não faz sentido? Essa irmã minha, preguiçosa, porque ela não quer fazer serviço agora, ela está só querendo sentar aí do lado do Senhor, o Senhor não pode pedir para ela levantar e me ajudar?
Pede para ela levantar desse lugar e me ajudar. E aí Jesus, então, vai responder algo que talvez, no nosso senso moral, nós não responderíamos como Jesus. Porque nós também acharíamos injusto o que essa Maria fez. A gente também ia falar assim, ô Maria, realmente não é justo o que você está fazendo. Vai deixar sua irmã se matar sozinha? Vai deixar sua irmã fazer a tarefa da casa sozinha? Não é justo. Mas Jesus responde e contraria até a posição de Marta. E ele fala assim para Marta, Marta, você está muito ansiosa, muito inquieta com tudo que está acontecendo. E a sua irmã, não, a sua irmã está fazendo uma escolha diferente. Ela escolheu uma parte que ninguém pode tirar dela. Ela escolheu algo que ela julgou que é mais importante. E às vezes na nossa vida a gente está querendo fazer coisas para Jesus que nem são tão importantes para Ele. E aquilo que de fato é importante a gente está negligenciando. E aí, então, a gente entende que a escolha da Maria foi uma escolha positiva. Ela escolheu, ela tomou uma decisão, ela escolheu fazer algo que contrariava talvez até a lógica do mundo. Mas ela escolheu algo que o próprio Jesus falou assim, a escolha dela foi assertiva. Ela fez uma boa escolha, ela escolheu corretamente. E para esse novo ano, gente, falar de escolhas vai determinar realmente o nosso destino. Escolher é muito importante. Todo dia a gente tem que escolher. A gente faz escolhas importantes e escolhas menos importantes, mas todo dia a gente escolhe. E escolher faz parte da vida. Você teve que fazer escolhas hoje. Na hora que você acordou, você escolheu se você ia tomar banho ou se você ia vir sem tomar banho. Você escolheu se você ia vir de calça ou se você ia vir de saia. Você escolheu se você ia vir de tênis ou de sandália. Você escolheu se você ia pentear o cabelo para o lado ou se você ia deixar ele arrepiado. Você fez um monte de escolha hoje. Você teve que escolher várias coisas da sua vida hoje. Escolheu se vinha para o culto, escolheu a hora que ia sair de casa. Então, todo dia a gente está escolhendo. Então, de certo modo, nós somos, sim, senhores do nosso destino. Porque Deus nos deu essa liberdade de escolha, que a teologia chama, uns chamam de livre-arbítrio, outros chamam de livre agência. É uma discussão teológica, essa também desnecessária. Por quê? Porque na teologia calvinista se defende que não existe mais o livre-arbítrio, que o homem não tem livre-arbítrio mais, porque o livre-arbítrio do homem foi corrompido pelo pecado. Então agora o homem não pode escolher, mas o único ser humano que teve livre-arbítrio foi Adão. Porque Adão podia escolher entre o bem e o mal. Mas depois que o pecado entrou, o homem é inclinado para o mal o tempo todo. Então, por conta disso, entende-se que ele não tem mais livre-arbítrio, mas ele tem livre agência. Ou seja, naquilo que não tem a ver com a soberania de Deus, o homem pode escolher. Vamos dar um exemplo mais claro para você entender. Eu quero usar um exemplo que um dia eu ouvi, que me iluminou bastante o meu entendimento, que é o exemplo de Sansão. Sansão, ele nasceu com um propósito eterno. Todo mundo conhece a história, talvez a gente vai estudar essa história esse ano aqui. Ele nasceu com um propósito eterno, então a gente sabe que ele nasce. Qual que é o propósito do nascimento dele? Ele nasce para libertar o povo, foi para isso que ele nasceu. E aí o anjo do Senhor visita os seus pais, o anjo do Senhor chega lá e fala, o menino vai ser assim, assim que ele tem que viver, assim que ele vai comer, isso ele não pode comer, ele não pode cortar cabelo e tal. E aí o anjo deu toda uma orientação para a família de como que o menino ia ser criado. Só que o destino que Deus tinha estabelecido para ele não necessariamente seria cumprido. O destino na íntegra. Por quê? Porque tem a participação humana. É a mesma coisa, que damos um exemplo agora da Liz. Eu tenho certeza que o Everton e a Vitória, eles já começam a sonhar com o futuro dessa menina. Então, se parar para pensar hoje, fala coisas do futuro que você quer para a sua filha. Eles vão falar só coisas legais. Olha, eu quero que minha filha tenha uma boa educação. Se eu puder que ela estude num bom colégio, eu quero que ela estude. Eu quero que ela aprenda inglês. Eu quero isso, eu quero aquilo. Então, os pais traçaram um destino para ela. Só que, quando ela chegar numa certa idade, ela vai ter que ser senhora do seu destino. Porque não é só porque o pai determinou algo que vai acontecer. Porque se o pai tivesse determinado algo para você,
pode ter certeza que muitos de nós aqui seríamos diferentes daquilo que os nossos pais projetaram. Por quê? Porque em algum momento da nossa vida a gente saiu para ser senhor do nosso próprio destino e fez as nossas próprias escolhas e culminou em tantas coisas que aconteceram na nossa vida. Tem pessoas que acabaram engravidando antes do casamento, tem pessoas que foram mães muito cedo, tem pessoas que foram pai muito cedo, tem pessoas que fizeram uma viagem que não devia fazer, tem pessoas que sofreram um acidente porque não... E tantas outras coisas. Por quê? Porque a nossa escolha é a nossa escolha. Nós somos senhores do nosso destino, de certo modo. Então, Sansão, ele foi escolhido por Deus para libertar o povo. Só que na soberania de Deus, Sansão libertou o povo, sim ou não? Sim ou não na história? Sim. Ele cumpriu o propósito de Deus. Porque Deus já tinha determinado. Então, Deus é soberano. E Deus falou assim, ó, Sansão, você vai libertar o povo, e esse é o meu plano para você. Você vai libertar. Só que até Sansão chegar lá, olha o tanto de coisa que ele passou, que ele não precisava ter passado. Ele chegou lá arrebentado, destruído emocionalmente, destruído fisicamente, ficou sem olho, para chegar na soberania de Deus, e Deus fala, mas mesmo assim eu vou te usar, porque os meus planos que eu tenho na minha soberania não vai ser frustrado. Só que na caminhada, no percurso até chegar no plano final de Deus, você vai fazendo escolhas. Então você vai escolhendo. E essas escolhas é que vão determinar como você vai chegar no final do plano de Deus. Como você vai chegar no final daquilo que Deus desejou para você. Então, a história de Sansão explica muito bem o que é a livre agência. Então, a livre agência significa isso. Eu, dentro daquilo que não tange a soberania de Deus, eu vou tomando decisões. Eu só não posso alterar o plano final de Deus, o que Deus planejou para mim, principalmente quando se trata da minha salvação. Se Deus me escolheu para a salvação, Ele vai me salvar. Se Deus me escolheu para a salvação, Ele vai me salvar. Agora, o caminho que isso vai me custar é as minhas escolhas que vai determinar isso. Então, por isso que o pessoal fala, uns que não vêm pelo amor, vêm pela dor. Já viu aquela frase? Não vem pelo amor, vem pela dor. Por quê? Porque, na verdade, Deus quer que todo mundo venha pelo amor. A dor não é causada por Deus, a dor é causada por nós mesmos. Então, quem causa a dor na caminhada é a gente mesmo. Por quê? Por causa das nossas escolhas. Então, as nossas escolhas é muito importante. Mas quando se fala de soberania de Deus, eu quero conectar isso com alguns textos importantes, porque para nós cristãos, a gente não precisa tirar Deus da equação. Você não precisa tirar Deus da sua vida. Não é? Porque ser o senhor do destino não quer dizer assim, eu não preciso de Deus. Para nós cristãos, não. Tem gente que não entende das coisas de Deus e ele tira Deus da equação. Por isso que o pessoal ataca muito a ideia do coach. Porque o coach é muito humanista e o coach coloca o homem no centro. Então, a ideia de colocar o homem, você é o único responsável pelo seu destino, o único responsável pelo seu sucesso, o único responsável. E a gente, como cristão, a gente tenta equilibrar isso. Porque a gente sabe que, de certo modo, eu sou senhor do meu destino, mas também existe nessa equação o plano de Deus. Existe nessa equação a vontade de Deus. Por exemplo, você pega um texto aqui que a gente vai ler, põe para mim, por favor, Provérbios 16, do 1 ao 3. Então, aqui não quer dizer assim, eu vou ser o que eu quero. O que eu quiser ser, eu vou ser, não. Mas a Bíblia vai dizer assim, ao homem pertence os planos do coração. Então, planejar a nossa vida pertence a nós. Mas eu posso imaginar um bom futuro para mim. Eu posso imaginar um bom destino para mim. Mas eu respeito a soberania de Deus. Então, a Bíblia fala, ao homem pertence os planos do coração. Mas do Senhor vem a resposta da língua. Então é assim, eu planejo, eu caminho na direção de um destino que eu acho, dentro da minha coerência, que é bom para mim, porém eu não estou fechado para o plano de Deus. Eu não estou tirando Deus da equação da minha vida. Não, Deus faz parte da minha vida. Deus, eu estou disponível para os seus planos. Eu não quero simplesmente fazer aquilo que eu acho que é bom. Mas também, ao mesmo tempo, eu não posso viver uma vida baseada na teologia do Zeca Pagodinho. Qual que é a teologia do Zeca Pagodinho? Deixa a vida leva eu.
Então, a minha vida não pode ser desse jeito também. Não, porque está na mão de Deus. Você pergunta uma pessoa, e aí, o que você pretende da vida? Não sei, está tudo na mão de Deus. Ou o que você pretende do seu futuro? Não sei, entreguei tudo na mão do Senhor. Isso é ignorância. A Bíblia fala que ao homem pertence os planos. Então, planeje. Estabeleça coisas para a sua vida. Aquilo que você acha que é coerente, aquilo que você acha que é bom para você, aquilo que você acha que é bom para a sua família. Não tem problema nenhum você fazer esses planos. Você não está ofendendo a Deus planejar. Porque Ele mesmo está dizendo, os planos pertencem ao homem. Planeje. Então, não seja uma pessoa ignorante que vai responder sempre assim, não, a minha vida está na mão de Deus, eu já entreguei tudo na mão dele, tudo. E aí você vai vivendo a teologia do Zeca Pagodinho. Se dá errado, tá bom, é porque Deus quis. Se dá certo, tá bom, é porque Deus quis. Se dá errado, a gente vai conduzindo assim a nossa vida. E não é assim uma maneira inteligente de viver a sua vida. Então, planeje a sua vida, mesmo que esses planos sejam frustrados pelos planos de Deus. Ok, está tudo bem, está tudo certo. Eu não tenho problema nenhum em ser frustrado pelos planos de Deus. Por quê? Porque os planos deles são maiores do que os meus. É o que diz lá Isaías. Os planos de Deus são superiores aos meus planos. Então eu não tenho problema em ser frustrado. Continua esse texto. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros. O homem olha para os caminhos dele e fala, isso aqui me parece correto, isso aqui me parece sensato, isso aqui me parece ser bem-sucedido. Todos os caminhos lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Porque Deus conhece a gente por dentro, Deus sonda os nossos corações. Deus sempre vai saber o melhor para nós. Mas, às vezes, vai acontecer na nossa vida dos nossos planos se harmonizarem com o plano de Deus. Isso que é o bacana. A gente pode muito bem fazer um plano que está harmonizado com o que Deus quer. E aí vai fluir livremente. Continua. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre. Deus, eu quero estudar inglês esse ano. Estou consagrando ao Senhor. Se o Senhor me ajudar, se tudo cooperar para o bem, eu quero aprender inglês. Pronto. Aí Deus fala assim, não, mas eu não quero que você aprenda inglês, eu quero que você aprenda indiano. Ok, tá bom, Deus, eu vou para onde? Meu plano para você é para o Japão, eu quero que você vá aprender japonês. Ele pode encaminhar você para outro lugar, mas o importante é você ter uma vida que tem planos. Seja o Senhor do seu destino nesse sentido. Também a Bíblia vai falar em Tiago, outra coisa para construir essa teologia bem estruturada. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Isso aqui é muito interessante. Então, olha lá. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Ele está falando assim, vocês que têm esses planos, ouçam, vocês que estão planejando vida financeira, vocês que estão planejando negócios, vocês que estão planejando mudar de cidade, ouçam uma coisa. Aí ele vai continuar. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Por quê? Porque o nosso amanhã, ele é incerto, de fato. Apesar de eu ser senhor do meu destino, eu não consigo controlar se eu estou vivo amanhã ou não. Isso não pertence a mim. Eu posso ter um plano para 30 anos. Eu olho lá na minha casa e eu falo, o dia que eu estiver velhinho, o dia que eu não sei o quê, eu comento com a minha esposa, minha esposa comenta comigo. Nós fazemos plano para envelhecer, para morrer velhinhos. Mas eu não sei o dia de amanhã. Então eu tenho essa consciência. E ele fala assim, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, o que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Continua. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Olha que da hora o equilíbrio da palavra. Eu posso sim fazer, planejar, mas eu sempre coloco Deus na equação. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. Se Deus permitir, eu farei aquilo. Se Deus estiver no negócio, vou comprar esse carro. Se Deus estiver no negócio, vou comprar essa casa. Se Deus estiver, vou viajar para tal lugar. Se Deus tiver... Então, sempre Deus na nossa equação. Amém? Está entendendo? Amém ou não amém? Então, isso é importante. Não tire Deus da equação. Sempre agregue Deus na sua equação. Coloque Deus nessa conta. Sempre priorize Deus. Deus, para nós, é o nosso norte. Nós precisamos de Deus. Mas, ao mesmo tempo, hoje a gente tem que trabalhar... Porque igreja trabalha com educação também. Nós estamos educando as pessoas o tempo todo. Cada pregação é uma educação que a gente está disponibilizando no ambiente do culto. Então, não é aqui apenas
é um transe espiritual, todo mundo se elevar espiritualmente, levitar. Não, não. Isso aqui é educação, porque metanoia é isso, a nossa mentalidade vai mudando cada vez que a gente está exposto ao ambiente da palavra de Deus, a nossa mente vai mudando. Então, nós precisamos compreender perfeitamente isso. Nós precisamos entender exatamente, de fato, isso. Que, apesar de que Deus, Ele é o soberano, o Senhor da nossa vida, nós também somos senhores do nosso destino, baseados nas nossas escolhas. E precisamos aprender a fazer boas escolhas, como Maria fez. Maria aprendeu a fazer uma boa escolha, e Jesus a elogiou por isso. Maria escolheu, e você também precisa escolher. E aí você pega dentro do tripé da vida que eu falei, dessa vida que está fundamentada em 3 pilares, você pega esse tripé e você faz escolhas para a sua vida que vão se conectar com essa proposta de vida. Escolhas espirituais, escolhas emocionais e escolhas materiais. Você vai ter que escolher nessas 3 áreas da sua vida. O que vai te elevar, o que vai te promover, o que vai te colocar em outro nível espiritual. Eu gosto muito desse texto de Deuteronômio, por favor, põe para mim Deuteronômio capítulo 30. Esse texto ele é interessante e também muito importante, porque aqui é o Senhor falando com o povo de Israel. E olha o que o Senhor fala aqui, ó. 30, versículo 14, tá bom, filha? Por favor. Diz assim, ó. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Continua. Vejam que hoje eu ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Porque essas coisas estão diante de nós. Essas coisas estão diante de nós. Vida, prosperidade, morte, destruição. Tudo isso está diante de nós. E tem coisas que estão sinalizando que vai nos levar para a morte. E a morte que nem sempre é uma morte física. Pode ser uma morte das nossas finanças, pode ser uma morte do nosso casamento, pode ser uma morte da nossa família, pode ser uma morte da nossa saúde. Então, são escolhas. O tempo todo são escolhas que a gente tem que fazer. Então ele fala, eu estou colocando diante de vocês a vida e a prosperidade, ou a morte e a destruição. Continue. Pois hoje eu ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus. Ande nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão, entrando para dela tomar posse. Olha que interessante. Então, a recomendação de Deus é o seguinte, ó. Eu estou pondo diante de vocês todas essas opções, só que eu ordeno para vocês, existe uma ordem de Deus, que vocês amem ao Senhor. Esse é o mal do mundo, gente. Deus não está na equação da maioria das pessoas. Deus não faz parte da equação da maioria dos seres humanos. E aí os seres humanos estão sofrendo por isso. E ele fala assim, ame ao Senhor o seu Deus e ande nos seus caminhos. Porque essas duas coisas andam junto, o amor e andar no caminho de Deus andam junto. Não dá para amar a Deus e andar fora do caminho dele. Então ame a Deus e como resposta desse amor, ande nos seus caminhos. Ande nas suas orientações. Nem todas as orientações de Deus são de fácil compreensão para nós. Nós temos dificuldade em obedecer a Deus por causa do livre-arbítrio que foi corrompido. Então, a gente não quer obedecer a Deus. Se Deus não ajudar a gente a obedecer Ele, a gente não consegue obedecer Ele. Olha que mistério isso. Por isso que a Bíblia fala, é Ele que opera em nós o querer e o efetuar. É Deus que nos ajuda a obedecê-lo. Então, volte lá. Isso. Mandamentos, isso é interessante, um dia eu vou pregar sobre isso. Porque são mandamentos, decretos e ordenanças. São três categorias. Não é tudo a mesma coisa. Tem um mandamento, tem um decreto e tem ordenança. Mandamento é mandamento, decreto é decreto, ordenança é ordenança. Então vocês terão vida. Aí está dizendo, ó, o resultado
de vocês fazerem isso, vocês vão ter vida, vocês aumentarão em número, que ele está falando para o povo de Deus que vai entrar numa terra, vocês vão aumentar em número, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão, entrando para dela tomar posse. Continua. Se todavia o seu coração se desviar, e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses, para adorá-los, continua. Eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Então, olha que interessante, ele está dizendo assim, ó, obedecer é uma escolha, vocês vão escolher. Não quero forçar ninguém a me obedecer. Só que a desobediência, ela vai trazer uma consequência que vocês têm que ser responsáveis para assumir esse boleto e pagar essa conta. Então, por isso que eu falo, você é o senhor do seu destino. Não adianta você se fazer de vítima. Ah, nossa, aconteceu alguma coisa, eu tô pagando por isso, tudo. Você vai responder por aquela decisão que você tomou. Você vai responder por aquela decisão que você mesmo tomou e ponto. É assim que funciona a vida. Não dá para ser, não é tempo de ser vítima mais. Nossa, eu sou uma vítima. Você não é vítima, você é responsável pelo que você decide. Então ele fala assim, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos se não viver, vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Continue. Hoje eu invoco os céus e a terra. Ele vai chamar o céu e terra de testemunha. Como testemunhas contra vocês. De que coloquei diante de vocês. Está dizendo assim, ó, ninguém vai ser, todo mundo, a Bíblia fala em Romanos, nós somos indesculpáveis. Não vai dar para chegar diante de Deus e falar assim, oh Deus, eu não sabia, oh Deus, eu não quero. Porque a gente, além de ter a possibilidade de conhecer isso no ambiente da igreja, nós temos ainda a nossa consciência. O nosso coração é o árbitro da nossa vida. Então, nós temos claramente essa consciência de decidir, certo? Aí ele fala assim, hoje eu invoco os céus e a terra como testemunho contra vocês, de que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, aí ele vai dar a dica. Agora faça o quê? Escolha o quê? A vida. O próprio Deus está falando, escolham a vida. Agora, escolham a vida. Escolham a vida. Se essa palavra escolha está aparecendo aqui no texto, está dizendo que eu tenho o poder de decidir. Então não é assim, deu errado para mim porque Deus quis assim. Não, não é assim que funciona. Na prática não é assim. Deu errado a minha vida porque Deus quis que desse errado. Não, também não é assim. Na prática, tem a ver com a obediência e a desobediência. Então, quando você obedece a Deus, agora pode acontecer de você obedecer a Deus e dar errado? Pode, só que o errado está certo. Como isso, pastor? Porque o errado é errado aos seus olhos. Porque às vezes vamos imaginar, poxa, eu fiz tudo certinho, tudo e não deu certo de fazer aquela viagem, de comprar aquele carro, de, sei lá, falando de coisa material. Aí sim você vai, como um ser espiritual, você vai falar assim, não, aí eu estou entendendo que Deus está sinalizando de outra forma essa minha decisão. Deus está me protegendo de algo. A Bíblia não fala que o apóstolo Paulo, ele queria ir pregar o evangelho na Ásia. 3 tentativas dele de pregar o evangelho na Ásia, Deus não deixou ele ir. Querendo fazer uma coisa boa. Mas o Espírito Santo impediu ele, falou para ele, não, o seu negócio de vocês é na Macedônia. Então pode acontecer. Agora, o que não pode a gente querer é colher um bom resultado de uma escolha errada que a gente fez. De uma escolha que já está dizendo, vai dar errado. É igual aquela menininha que vai namorar com o cara, já está mostrando, o cara é um vagabundo, o cara não sei isso. Aí ela fala, não, mas eu creio que vai melhorar. Aí vai lá e casa com o cara. Aí depois vai apanhar, vai fazer um monte de coisa, depois vai chorar. Não resolve. Então você tem que aprender a escolher. Diga assim, eu preciso aprender a escolher. Eu preciso aprender a fazer escolhas corretas, como a da Maria. Jesus falou, Maria escolheu a boa parte. Ela escolheu. Ela não foi forçada a fazer. A escolha foi dela. Ela escolheu a boa parte. E essa escolha dela, ninguém vai poder tirar dela. Por quê? Porque ela vai colher baseado naquela escolha.
Aí ele vai falar, agora escolha uma vida para que você e seus filhos vivam. Porque, olha só, gente, isso aqui é tão profundo. Porque para a gente que é adulto já e tem família, as nossas escolhas impactam a nossa família. Por isso que a gente tem que ser maduro, a gente tem que ser sério. O adolescente, o jovem, ele ainda, segundo a neurociência, existe o córtex pré-frontal, que é essa parte do cérebro aqui, que diz que demora até 20 anos, acho que até 20 anos ou 18 anos, para se formar completamente. Por isso que o jovem, o adolescente, ele é meio inconsequente, ele não tem medo de perigo, ele é velocidade, não sei o que, tudo. Por quê? Porque essa parte dele não está formada. Isso a neurociência comprova, isso é o que eu estou falando, isso é um dado científico. Então, essa parte aqui não é formada. E essa parte é a parte responsável pelas decisões. Só que você já não tem mais 18 anos. Então, não dá para ficar decidindo errado mais. Não dá mais para fazer escolha errada mais. Não dá mais para ficar correndo risco mais. Tem que decidir certo. E aí é pedir sabedoria para Deus. Senhor, eu preciso aprender a decidir. Eu preciso aprender a fazer boas escolhas. Eu preciso aprender a escolher. Continua o 20. E para que vocês amem ao Senhor, seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, olha que orientação linda, gente. Olha que texto poderoso para nós, prático para a minha vida e para a sua vida. Aqui está tá mostrando para nós aqui aquela lei da causa e do efeito. Está claro aqui para nós. Então, é assim, se eu obedecer o que Deus quer, vai dar bom. Se eu negligenciar o que Deus quer, vai dar ruim, a matemática vai dar ruim, ponto. Mas, mesmo assim, Deus te dá o direito de fazer a escolha. Está aqui, bênção, maldição, vida e morte, está aqui. Deus te dá a oportunidade de fazer a escolha é tua. Não dá para terceirizar. Não dá para você jogar para o outro, a escolha é sua, você é o responsável por essa escolha. Então, a primeira coisa que você tem que entender, as nossas escolhas decidem o nosso destino. Então, como eu vou estar daqui 1 ano, 2 anos, como eu vou terminar meu 2024, está ligado àquilo que eu vou escolhendo durante o ano. Eu quero terminar 2024 mais magro e mais bem fisicamente e na minha saúde. Então, as suas escolhas vão... Por exemplo, diabetes. Você sabia que diabetes não é uma doença? A diabetes, por exemplo, ela é algo que se desenvolve pelo excesso do açúcar. Então, uma pessoa que é diabética, ela pode deixar de ser diabética. Se ela aprender a recusar aquele excesso de açúcar que ela consome. É como se ela falasse assim, ó, eu vou, entre aspas, né, eu vou deixar de ser diabético porque, ou seja, eu não vou ter mais essas crises de diabetes. Por quê? Porque eu vou eliminar o açúcar da minha vida. E eliminar o açúcar é uma escolha. Ok? Sim ou não? Está entendendo? É assim, é prático. Se você eliminar o açúcar, você elimina a doença. Se você volta com o açúcar, a doença volta a aparecer. Então, nós precisamos entender que o nosso destino, como a gente vai chegar no próximo ano, no próximo mês, nos próximos dias, é tudo ligado às nossas escolhas. No seu trabalho, como você vai chegar? O que você quer se tornar lá? Eu quero crescer naquela empresa. Então, esse crescimento que você almeja vai exigir de você algumas escolhas que você vai ter que fazer lá dentro daquele ambiente. Vai ter que estudar mais, vai ter que ter mais comprometimento com aquele trabalho, vai ter que ser mais leal àquela empresa, porque é tudo isso que a empresa vai olhar no geral. A avaliação da empresa é em cima de tudo isso. Eles não vão olhar só competência. O cara tem diploma, vamos promover ele. Não é assim que funciona hoje mais o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é uma conexão com várias coisas. Tem que saber se ele é comunicativo, se ele está disposto a mudar, se ele tem um coração ensinável. Tudo isso aí culmina para que você seja promovido no trabalho.
São escolhas que você vai ter que fazer. Então você percebe que escolher na nossa vida garante o nosso destino? Está claro isso. A Bíblia está mostrando isso para nós claramente. É irresponsável jogar na mão de Deus isso. Como eu já equilibrei o texto lá, mostrando um equilíbrio teológico, dizendo assim para você, ó, Deus está na equação. Se Deus quiser, se Deus permitir, vai dar tudo certo. Mas o meu planejamento é esse. E não tem problema ser frustrado por Deus nos meus planos. Mas eu não vou ficar vivendo a teologia do Zeca Pagodinho, não. Eu vou construir a minha vida baseada em planejamento. Vou planejar. Segundo, inteligência para escolher. Então, como que se escolhe? Emoção, gente, é burra. A emoção é burra. Emoção não serve para escolher. Eu falo isso para os jovens, para os adolescentes aqui. Vai escolher um namoradinho. Aí fica olhando para o cara, porque ele é descolado, porque ele anda com a calça arriada. Né? Aí, você já reparou que, infelizmente, para essa geração agora, é essa galerinha que tem valor? Já reparou? Que essa é uma escolha emocional. É uma escolha baseada na tendência. É uma escolha baseada na popularidade. É uma escolha emocional. Aí ela vai escolher emocionalmente o cara. Ah, mas ele é bonitinho, ele usa um piercing, ele usa um brinco, ele usa não sei o quê. Ele tem um corte de cabelo diferente, ele é descolado, ele chega, ele é sorridente, ele é engraçado. Isso não é critério para fazer escolha para namorar. Sempre falo isso para os meus filhos. Primeira coisa, escolha alguém que respeita pai e mãe. Porque se o cara não respeita nem pai nem mãe, ele vai dar na tua cara. Pode ter certeza. Se ele não trata pai e mãe bem, você acha que ele vai tratar você bem? Isso é princípio bíblico. Mas não, eu vou escolher porque eu achei bonitinho, porque eu achei ele descolado. Escolha errada, escolha burra. Escolha errada. Pode ser até que na soberania de Deus, essa escolha possa ser que dá certo lá no final. Não sei, eu não conheço o plano de Deus. Isso aí é departamento celestial, eu não conheço. Porque de repente eu vou olhar para a minha vida e vou falar, eu era um tranqueira antes de conhecer Jesus. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, os pais dela ficaram assustados. Porque eu era novo convertido, tinha vindo de um passado ruim. Os pais dela ficaram desconfiados. Falaram, não, esse cara aí, eu acho que não vai dar certo para minha filha, não. Mas a gente lutou e ficou junto. Mas eu sou uma exceção. Tem que já dar uma dica para o filho. Meu, cuidado com esse rapaz. Não está cheirando bem esse negócio. E às vezes a gente precisa orientar a juventude, porque eles não sabem escolher. Eles não sabem decidir. E aí você... É claro, a nossa decisão não tem que ser baseada na nossa emoção também. Tem que ser baseada na razão. Então, uma escolha inteligente é uma escolha que se baseia na razão. Faça conta. 1 mais 1 é 2. Tá, o resultado é esse. Então, aprenda a fazer escolhas inteligentes. Para você escolher como Maria, escolher a boa parte. Terceiro, não seja inconsequente. O que é uma pessoa inconsequente, gente? É a pessoa que escolhe e depois fala, vou ver depois nós vemos o que dá. Toda vez que você vai fazer uma escolha, você tem que fazer um cálculo da consequência. O impacto da minha escolha, o que vai causar. Se eu tomar essa decisão agora, o que isso representa lá na frente? Ah, eu vou me divorciar. Faz conta para divorciar. Não pode... Hoje, infelizmente, o casamento se tornou uma banalidade. O divórcio, pelos os motivos mais ridículos. Por que você vai separar? Porque a gente é incompatível. Agora você foi perceber? Ficou 20 anos casado com o cara para descobrir que é incompatível? Ah, a gente vai separar porque ele deixa a toalha molhada na cama. Sabe as coisas mais idiotas? As pessoas estão separando por isso. Gente, casamento é para ser uma aliança indissolúvel. Casamento, o divórcio não pode ser uma saída de emergência. Não pode ser uma opção. Tem que ser algo assim, está pegando fogo, não tem mais o que fazer, aí eu pulo. Tem que ser assim. Caso contrário, lute pela sua família, lute pelo seu casamento. Está tendo problema, vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar resolver, vamos conversar uma vez, vamos conversar 2 vezes, vamos conversar 3 vezes. Tenta salvar o teu casamento. Por quê? Porque um divórcio, ele traz prejuízos sérios.
emocionais, prejuízos físicos, prejuízos materiais. Lutou tanto para conquistar as coisas, divorcia, racha tudo no meio, o que sobra para cada parte não dá para nada. É uma desgraça. Eu vi o cara falando assim, eu me separei da minha mulher e nós fizemos uma repartição de bens justa. Nós dividimos em duas partes. Nós tínhamos uma casa só. Ela ficou com a parte de dentro, eu fiquei com a parte de fora. Não, gente, é ruim demais isso. Ruptura sempre é ruim. Vai causar... Eu estou falando isso para você porque eu sou de um lar de pais divorciados. Eu sempre falo isso. Tenho 42 anos, gente. Até hoje, para mim, é algo que não supera. Você acha que eu tenho... Eu não queria ver esse fim da minha família. Meu pai e minha mãe são divorciados há muito tempo já. E para mim, ainda é algo que é traumático falar sobre isso. Por quê? Porque é ruim. A ruptura, ela é ruim. Mas são escolhas. Tem coisa que dá para resolver. Tem coisa que dá para tentar resolver. Dá para procurar ajuda. Dá para tentar salvar. Mas o que? É o orgulho, a vaidade. A emoção burra. Conhece aquela história do ratinho? Eu já contei aqui algumas vezes, mas como tem bastante gente nova, vou contar de novo. Diz que um casal, eles acabaram de casar, foram para a lua de mel, chegou lá no hotel. Na hora que tá animado, agora é a hora. Animado para a lua de mel. Na hora que eles estão na cama deitados, antes de começar a se curtir, escuta um barulhinho atrás do guarda-roupa assim, ó. Aí a mulher já assustou. Tem um rato no quarto. Aí o cara, já doido, né, querendo viver a terra prometida logo. O cara falou, não tem rato coisa nenhuma. E aí o clima não conseguia entrar no clima, porque ela ficava pensando, tem um rato no quarto. E tem mulher que tem pavor, já fica imaginando um rato subindo na cama. Ela já, então o cérebro dela foi corrompido naquele momento. E aí fica aquela briga, tem um rato no quarto, o cara fala, não tem. Eu sei que eles quebram o pau dentro do quarto por causa do rato, que não tinha, que tinha. No final das contas, eles chamou ela de burra, chamou ela de sei do quê, tudo inconsequente, chamou ela de um monte de coisa, na lua de mel. Ela ligou pro pai dela e falou, pai, desista desse casamento, vem me buscar. Vem me buscar. O pai foi lá, buscou ela, beleza. Eles ficaram 15 anos sem se falar. 15 anos. Só que ela ficou 15 anos apaixonada, porque a emoção burra dos dois, que não ajudou eles a resolver o problema, ela não arrumou ninguém nesses 15 anos. E nem ele, apaixonado, o orgulho não deixava. Se eu ligar para ela, como é que vai ser a reação dela? Ela falou, se eu ligar para ele, como é que vai ser a reação dele? Mas um dia eles estavam no shopping center. Ela subindo a escada rolante, ele descendo. Quando ele olhou ela, coraçãozão já... Ó. Aí, ela subindo, viu ele também. Os olhinhos já brilhou e tal. Aí, eles trocaram olhares e se encontraram no shopping, foram tomar um sorvete. Para tentar se reconectar. Começaram a tomar o sorvete. Falaram, poxa, esse tempo todo eu nunca esqueci você. Você é a mulher da minha vida. Ela falou, eu também. Esse tempo todo. 15 anos depois. Mas daqui a pouquinho, ele olha para ela e fala assim, mas você sabe, não tinha um rato no quarto, né? Ela falou, claro que tinha. Não tinha. Eu estou falando que tinha um rato no quarto. Não tinha, eu tenho certeza. Eu até revirei o guarda-roupa, não tinha rato no quarto. Tinha. Daqui a pouco eles brigam de novo. E não resolve o problema, gente. Então não compensa. Mas são escolhas. Brigar é uma escolha. Quem briga é a emoção. Raiva é uma emoção. Então a gente tem que administrar tudo isso. Então, gente, nós precisamos aprender a fazer escolhas certas. Não adianta vou fazer a campanha 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Não quero desanimar você não, mas não vai funcionar. Só vai ajudar a igreja, você vai levar uma oferta lá todo dia. 12 ofertas leva, né? E vai multiplicar, exatamente. Mas você mesmo não vai mudar nada. Por quê? Porque a gente
acostumou a viver a nossa vida parecendo que é uma varinha de condão, né? Toca aqui. Ai, 12 meses de clamor. Ai, janeiro está garantido. Ai, fevereiro já orei. Fevereiro, ai, falta só março agora, não sei o quê e tal. E a gente vai criando todo um romantismo em cima disso. Só que as atitudes não mudam, as escolhas são erradas, tudo. Aí chega no final do ano, o que acontece? A gente vai de novo fazer, não vejo a hora de chegar aos 12 dias de novo. Por quê? Porque a gente está viciado nesse negócio. Gente, isso é muito sério, gente. Eu podia fazer aqui, é rentável fazer para a igreja 12 dias aqui. 12 dias de culto, motivar vocês para vir. Mas aquilo que você não propôs a entregar de oferta no ano, você não vai entregar em 12 dias. É escolha também. Amém? Então, vamos começar 2024 fazendo um cálculo das nossas escolhas. Escolhas importantes que você vai fazer. Escolha para a sua saúde. Olha, cada um sabe o que precisa. Um precisa emagrecer, outro precisa engordar, outro precisa deixar de comer para reduzir o colesterol, outro. Cada um tem um desafio. São escolhas. Eu sei que o torresminho, ele chama a atenção da gente. A gordurinha da picanha e do contrafilé é o melhor que tem. Sim ou não? Você olha aquilo lá, às vezes você tira da churrasqueira, o negócio está até borbulhando ainda. A água na boca vem na hora. O Ralph falou para mim, pastor, você postou a foto da carne crua, já deu água na boca? Não foi, Ralph? Mas tem coisa que você vai ter que fazer assim, eu vou ter que escolher, meu. Esse negócio aqui vai me matar, cara. Refrigerante, isso aqui vai me matar. Eu não vou generalizar. Talvez para uns não, para outros sim. Eu não vou ser o senhor do teu destino, é você que tem que ver isso aí. Você que tem que ver. Faça escolhas para suas finanças. Escolha estudar sobre finanças. Escolha guardar um pouquinho de dinheiro. Escolha sair das dívidas. Escolha, faz uma escolha. Tudo é escolha, gente. Tudo é escolha. Não tem. Eu sei que a gente vai encontrar. A gente é tendencioso a dar uma desculpa. A gente cria uma historinha e conta a historinha para convencer a gente mesmo. Não, é que não dá, porque isso, porque aquilo. Não tem porquê. Quem quer, faz. Quem não quer, dá uma desculpa. Quem quer, faz. Quem não quer, dá uma desculpa. É assim que funciona a vida. Então, faça escolhas para as suas finanças. Faça escolhas sentimental para a sua relação. Você que vai namorar, você que já está namorando, você que vai casar. Escolha sentimental. Como você vai viver, o que você vai tolerar, o que você vai permitir, o que você não vai permitir. Você permite agora no namoro o cara gritar com você, depois no casamento, então já põe um ponto final agora. Fala, ó, se você gritar comigo de novo, nós não vamos poder prosseguir daqui para frente. Se você me tratar assim de novo, eu não quero, não é isso que eu estou procurando para a minha vida. Isso é uma escolha para a sua vida sentimental, mas uma escolha racional. Escolha para a família. Como que você vai conduzir sua família? Uma escolha. Como que você vai reger a sua casa? Escolha da sua espiritualidade. Vai ler a Bíblia? Não vai? Vai orar mais? Não vai? Vai vir no culto? Não vai? É tudo escolha. Eu não vou na igreja. O problema é seu. O problema é seu, não é nosso. Nossa, pastor, você foi seco agora, foi grosseiro agora, me perdoa. Mas eu precisei ser. Porque é a verdade, gente. Não dá para. Quem gosta que passa a mão na cabeça é o Gu, que é cabeleireiro, ele gosta de ficar passando a mão na cabeça dos outros. Né, Gu? Você que gosta de passar a mão na cabeça dos outros. Mas aqui não é lugar de ninguém passar a mão na sua cabeça. Aqui é lugar de você ouvir verdades que vão despertar você. Então, o que não dá para fazer é ficar o tempo todo, sabe, apagando incêndio na vida de pessoas. Por quê? Porque no final das contas, quem decide é você. Quantos casos que eu já fui resolver de casamento, de tudo, que depois eu dou um conselho, eu saio de lá, o casal se ajeita e fica com raiva de mim. Os dois ficam contra mim. Por quê? Porque, na verdade, não querem fazer escolhas certas, sensatas.
Querem viver baseado na emoção e no sentimento. Então, escolha para a sua vida espiritual. Escolha mais de Deus. Escolha buscar mais a Deus. Ó, tem coisas que ninguém pode fazer por você, gente. Ninguém. Tem coisas que ninguém vai poder fazer por você. Ninguém vai poder fazer academia por você. Ninguém vai poder deixar de comer por você. Ninguém vai poder orar no seu lugar. Porque tem uns crentes que é o famoso crente 6 horas. Já ouviu falar do crente 6 horas? Ele encontra você e fala, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Porque ele quer que os outros façam para ele a coisa. Gente, não funciona assim. Vida espiritual não é mandinga. Não é espiritismo que você vai aqui tomar um passe. Não é assim. Vida espiritual é prática. É escutar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Escutar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Escutar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. E você ter o seu resultado. É que a gente gosta disso. A gente quer que alguém ore. A gente quer que alguém ponha a mão na nossa cabeça. É a síndrome de Naamã. Naamã vai lá visitar o profeta e fala, eu achei que ele ia colocar a mão na minha cabeça. Eu achei que ele ia colocar a mão na minha enfermidade. Eu achei que ele ia ungir eu com óleo. Eu achei... Não, gente, não é assim que funciona. Na prática, não é assim. Dentro do misticismo gospel, pode ser até que funcione, mas na prática não é assim. Façam escolhas sobre a sua profissão, sobre o seu trabalho, escolhas assertivas. Escolha ser um melhor funcionário. Encontrei o pastor agora ali fora, o pastor Marcos. Fui promovido. Quanto tempo de trabalho? 2 meses. Chegou na empresa 2 meses, já virou líder dentro da empresa. Agora pode vai lá ver porque os caras promoveram. Promoveu ele por quê? Porque ele chega atrasado todo dia. Falou, não, a gente estava precisando de um cara que chega atrasado aqui. Foi ser promovido. Não. Foi promovido porque ele fez escolhas dentro da empresa. Com 2 meses de trabalho. Está entendendo como é que funciona? Então não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Gente, você não tem direito de reclamar daquilo que você permite. Você não tem o direito de reclamar daquilo que você permite. Deu para entender? Faça escolhas sobre seus estudos. O que você vai estudar? São escolhas. E aí, gente, é muito abrangente. É dentro do tripé da vida, tem muita coisa para você escolher. Então eu quero agora te convidar a escolher ficar de pé. Deus faz parte da nossa equação. A gente sempre vai depender de Deus. A minha vida não faz sentido sem Deus, ô Jairo. Não faz, cara. Você prefere que eu chame de Jairo ou de Júnior? Júnior? Tudo bem, Júnior. Você escolhe que eu chamo você de Júnior, então. Então, seu desejo é uma ordem. Júnior. Está entendendo? Então, nossas escolhas, gente, vão garantir os melhores resultados para a nossa vida. Obrigado, filho. Então, não terceirize culpa mais, não fica mais falando que é culpa do outro. No final das contas, é você que está decidindo tudo. Dentro daquilo que é a soberania de Deus, ok, está tudo certo, Deus interfere na minha vida a hora que Ele quer, no jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Deus é campeão em frustrar os nossos planos. E é maravilhoso isso. Eu acho lindo isso de Deus. Pode me frustrar, Deus. Estou doido para ser frustrado por Deus. Mas, em contrapartida, como eu não sei exatamente, detalhe por detalhe, do que Deus planejou para mim, eu vou fazer um plano que seja coerente. Então, vou fazer um plano para a minha vida. Qual que é o meu plano? É esse. Sempre deixando abertura para Deus interferir. E coloca Deus na equação sempre. Amém? O cristão é assim. Deus sempre vai ficar na equação. Deus sempre vai fazer parte da equação do cristão. Nunca arranque Deus fora. A minha vida não tem sentido sem Deus, gente. Sem Deus, prefiro morrer logo. Não, essa vida não faz sentido sem Deus. Essa vida não faz sentido sem a presença do nosso Senhor. Não dá para tentar conduzir a nossa vida baseado só na nossa inteligência, na nossa capacidade, não. No nosso intelecto, não. Então, a nossa dependência tem que ser de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração, então,
O louvor pode subir aqui. Aí vocês podem tocar aquele louvor lá, deixa a vida me levar. Ah, não é louvor, desculpa. Brincadeira, não vai levar a sério não. Hein? Tá entendendo? Então, nós vamos orar a Deus humildemente, falar para Deus, Senhor, baseado nessa palavra, Deus. Eu sei que eu tenho um poder de escolha. Eu não sou infantilizado a ponto de achar que o Senhor vai escolher tudo por mim. Mas eu faço uma oração nessa manhã, Deus. Que as minhas escolhas sejam harmonizadas com a escolha que o Senhor tem para mim. Me deixa escolher baseado no que o Senhor já escolheu. Me deixa escolher baseado naquilo que o Senhor já escolheu para a minha vida. Amém? Vamos orar?